Instruções em trechos, agora vai falar sobre o Brasil de outra fonte, não é do livro Brasil, Coração do Mundo, porque pessoas andaram lendo o livro Mensageiro de Caçapa e, por uma série de palavras mais complexas, eu não entendi nada. Então, tá bom, vamos lendo e comentando, justamente tirando essas dúvidas para abrir um pouco mais nossos olhos para nossa responsabilidade perante o histórico, perante nossa sorte. Muita gente nem sabe que tem sorte de ter nascido no Brasil. E é uma responsabilidade divina, então vamos a isso conhecer mais, tá bom? Lá pelo ano de 1910, daqui da era cristã, é o ano que nasceu nosso grande irmão já infuso, Oswaldo Polidoro, com esta missão de trazer a verdade restaurada, trazer o evangelho eterno, fazer o fecho da entrega doutrinária, das verdades divinas. E aí uma equipe fez uma visita ao Brasil para presenciar o trabalho dos elementos que já estavam aqui em trabalho ativo para a nossa destinação. Então, na França, nos Estados Unidos, não havia muita coisa que merecesse atenção à Inglaterra. Vamos ficar observando? Não, não houve. Kardec passou pela França e nada, não houve aquele crescer. Na Inglaterra, as duas coleções, alguma coisa acendeu, mas não era digno de observar mais profundamente. Mas no Brasil, alguns vultos se desdobravam e já iam lançando marcos de que viria grande obra. E essa equipe diz, o representante, pudemos ver, mergulhados na carne, alguns dos mais avançados servidores do Cristo. Ou seja, nesta época encarnaram e ainda estão encarnando agora para outro patamar, servidores da coroa crística que acompanhou a obra, a missão da vida inteira do nosso irmão restaurador das verdades, Oswaldo Polidoro. Mas eles vieram, alguns nesta fase já estavam em idade madura, adulta, em preparativos para um novo lance. O plano era vasto em todos os sentidos, estando milhares de pessoas preparadas, a fim de tomar a encarnação na hora certinha, na hora aprazada. E de acordo com isto, fossem deixando, conforme eles vão ficando envelhecidos, vão deixando a liça. Liça é o lugar onde estão se ventilando altas questões, é um local onde assuntos seríssimos estão acontecendo. Então, os antigos vão saindo, novos têm que estar prontos e mais novos ainda terão que estar já se preparando. Então, é o projeto de reposição de trabalhadores, normal, como sempre acontece. Isso tudo, um dos mentores falou lá, visa, deseja, foca aquilo que brevemente vai acontecer, porque determinação de Jesus, Brasil vai sofrer um novo impulso, o mundo inteiro vai sentir esse novo impulso, mas algo vai partir do Brasil. E como se sabe, todo impulso, todo surto precisa de uma base, precisa de um centro receptor também, de onde vou dar o impulso e quem é que vai receber. De onde pode sair os golpes contra a corrupção, olha que responsabilidade. Mostrar onde há corrupção, onde gerou esse atraso doutrinário, que já era para o mundo desde o ano 2000, estarem vivendo a doutrina entregue por Deus. Mas foram corrompendo, foram tirando pedaços, mexendo na Bíblia. Então, vamos lá. O raciocínio não é possível transformar a Terra inteira num formidável centro receptivo de repente.
Por isso mesmo se faz a montagem de uma organização, de um agrupamento, para estender os serviços e multiplicar as organizações, os agrupamentos aqui e ali, para expandir. Chama-se, no relatório deles, a espiral evolutiva. E é uma regra comum quando tem um serviço desse teor. Então, ele fala, olha, nós temos ouvido excelentes doutrinadores, dirigentes de trabalho, que estão falando com veemência, porque já aprenderam, entenderam, então, na hora que falam, dá para perceber que não é uma coisa decorada. E isto, para uma renovação cíclico-histórica, é importantíssimo. Alguns chegam a precisar o tempo de duração e o efeito daquilo que ouviram para atingirem o raciocínio. Mas parece que tudo vai ser tremendamente abalado. Aí o grande mentor que estava guiando e guia o movimento daquela casa que estava sendo visitada na história do livro, ele diz, absolutamente exato, a Terra vai ser abalada em todos os sentidos. Quer pensar em arte, indústria, comércio, todos os sentidos. Para assim figurar a humanidade, para representar a humanidade e os seus cometimentos. O que cometeram? Então, em todos os locais vai ter tudo abalado. Convulsões de toda parte vão varrer a paisagem humana. E a gente já está vendo isso. Chuvas que simplesmente varrem embora toda uma cidade de tanta coisa que vem, que é trazida, que é carregada, como nesses dias uma montanha desmontou na Suíça, enterrou uma vila inteira. Então, pois é, varrerão a paisagem humana, fazendo crepitar, estalar, é aquele barulhinho das fogueiras, vão fazer crepitar as mentes e deixar os corações comovidos. É que está a acontecer o corte, murchando, fenecendo uma hora cíclica, porque acabando esse ciclo, vai começar outro. Isso tem que acontecer. O ciclo não é uma fasezinha, um ciclo está encerrando. Vai começar a nova era. E como vão se levantar no mundo as mais estranhas e absurdas concepções, vejam por aí, está acontecendo, por causa dos tremendos choques, é necessário, se faz mister, esta palavra diz que é necessário ou urgente, da mesma forma, é mister, avançar e estabelecer núcleos de verdadeira fé, para contrabalançar os efeitos dissolventes daquelas concepções erradas, porque derretem tudo o que foi conseguido e depois distraem as pessoas que queriam aprender. Precisa ter este respirar renovador. E tudo está sendo divinamente orientado, embora se tenha que admitir que tem falha aqui ou ali. Por quê? Por causa do arbítrio humano, claro. O humano comete falhas, sorte se percebe, corre atrás para arrumar, mas essas falhas tendem a dispersar valores, né? Perde-se tempo, enfim. E também cria casos desagradáveis, pessoas que confiavam, não confiam mais. Mas podemos dar certeza, podemos afiançar que os frutos serão múltiplos. Yes! Os frutos vão ser muitos, espalhados por toda a terra. Vale dizer, a gente já está sabendo o último capítulo da novela, né? Agora, assistir a novela não está fácil. As coisas estão difíceis, mas os frutos vão ser espalhados por toda a terra. Do mais alto vem a determinação. E ninguém poderá deter
a marcha triunfal deste trabalho que vem das altas esferas por determinação. Não. Não era preciso que este guia dissesse de onde vinha a ordem para ser colocada em prática. Dava bem para se medir, aquilatar este fato só pela presença na Terra de criaturas altamente evoluídas. O que elas estão fazendo aqui? Vem vindo uma missão muito forte. Verdadeiros servidores de Cristo. Alguns faz muito tempo que não encarnam, mas vieram porque agora é hora. Então, eles estão também, cada um deles, rodeados de outros milhares de servos do bem, para que nada falte. São elementos dos mais variados matizes de hierarquia, desde o menor ao maior, em todos os tipos de trabalho. Esses estão servindo, trabalhando, e o programa, de acordo com os relatos que ele escutou aqui na história. Eles dizem respeito a milhões de seres que estão prontinhos para entrar na luta se for necessário. Vieram com tudo. É tudo ou nada por causa da época, como acabei de falar. Nesta hora, por causa do que foi feito e do que já está se fazendo, dá para se dizer que nada falhou. Nada, nenhum passo. Bora lá, vamos em frente. Considerando que a estimativa é sempre feita em cima do mínimo, nós devemos afirmar que, em muito, já se ultrapassou esse mínimo. Aquele limite que era visado já foi também. Jesus forneceu os elementos, na razão direta em que as convulsões estavam precipitando, acelerando muitas manifestações. Que manifestações? Contrárias ao equilíbrio que precisa. Vocês estão querendo bagunçar? Mandando manifestações de segura isto, não atrapalhem o andar. Os agentes astrais que ele envia aceleram as manifestações para haver o equilíbrio necessário, e os agentes se desdobram em atenções, trabalhos incalculáveis em muitos setores. E o material humano, apesar dos pesares, atendeu ao chamado celestial, um pouco mais aqui, um pouco mais ali, mas atendeu. A Terra, queiram ou não os pensadores no contrário. Você quis que não acontecesse? A Terra nunca presenciou semelhante fato, nunca viu tanta prodigalidade, porque uma coisa, quando é pródiga, ela é farta. Então, veio muita gente com muita vontade de trabalhar, guiados por muitos espíritos elevados. A Terra jamais teria concebido tamanha obra em tão curto lapso de tempo. Então, nos parece, pelo menos assim que dá para julgar, que as dificuldades encontradas nos outros tempos, nos outros movimentos renovadores, mas desde a época da Idade Média, saindo da Idade Média, 1500, quando houve o protestantismo surgindo e renovadores discutindo com a Bíblia, Kardec, Voltaire ensinando liberdade de pensamento, e depois o espiritismo de Kardec até agora, as dificuldades pelos seus arautos e tal, chegando aqui no Brasil, tudo aquilo que era fator lá, é facilidade aqui. Por que será? Olha a explicação do Brasil, que coisa mais linda, porque no Brasil houve pujança de fatores positivos. O Brasil facilitou seu elemento demográfico, o povo brasileiro. Forneceu melhor aceitação do ideal restaurador. O povo brasileiro
conversa falando em Deus, Deus te abençoe, até se Deus quiser, respeita, é um povo ligado espiritualmente. E se quisermos atribuir algum desfavorecimento ao elevado grau de, tem muito analfabetismo reinante, é erro. Não vamos cair nesse erro, porque a França, que foi o berço da codificação, era uma colmeia humana muito mais intelectualizada. E aí, como foi que ela encarou a importância da obra de Kardec por lá? Que repercussão encontrou a França para distribuir para a Europa toda? A obra de Kardec foi uma essência integralmente cristã, não tinha nada de estranho, tudo colocado com provas, inclusive, com foco, com uma intenção de suspender as criaturas de nível espiritual. Vamos sair dessa paradeira. Apesar da França ser um país intelectualmente mais avançado, a Europa era um continente mais evoluído até então. O que aconteceu? Vamos dizer que a pujança da terra aqui auxiliou o surto restaurador, mas vamos lembrar a interferência das falanges do Cristo. Não dá para não falar. A determinação de todos que vieram, porque quando você faz uma coisa, eu vou e faço, sai da frente, não é assim? E também, o que poderia ter acontecido na França, que não aconteceu, é que lá tinha alguma coisa de orçamento kármico, é a palavra empregada pelo nosso querido irmão. Orçamento kármico. Tinha ainda alguma coisinha negativa nos espíritos coletivamente, para ficar pesando como um fator contrário, sabe? Então, alguns débitos apareceram, de pessoas que queriam negar porque eu quero negar. E então isso aconteceu e gerou até um pouco mais de faltas coletivas. Mas, por vários motivos, o próximo passo tinha que ser numa terra nova, renovada por... Como assim o Brasil renovado? Houve um cataclismo na história do planeta. Aqui houve o dilúvio, que rachou a placa, a Atlântida foi soterrada por lama, e agora, depois desse dilúvio, o centro renovador e radiador das influências restauradoras estava prontinho para ser usado, fascinado. Levaram um susto quem estava ali? Levaram. Foi lavado o karma negativo? Já. Então vamos para lá. Então, nos anos 1950, quando a codificação ainda não tinha nem 100 anos de idade, porque Kardec desencarnou em 1869, mas em torno de 1950, o Brasil, sozinho, já tinha feito mais do que todos os continentes juntos, em termos de repetir as práticas que estão contidas no capítulo 2 do livro dos Atos, e também podem pesquisar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque ali no capítulo 14, um dia eu vou fazer este capítulo em separado, ele ensina como é uma oração. O Brasil respondeu, começou a fazer orações, começou a aprender, começou a ler, comentar, sozinho, mais do que os outros. Podem dizer alguns confrades, aliás, muito bem intencionados em termos de doutrina, dá para se dizer que não se faz no Brasil questão mais cerrada em torno do espiritismo científico, mas nós afiançamos que se faz bastante em torno daquela tese tão fortemente cristã, e por ser assim, mereceu toda aquela atenção do Paulo no capítulo 13. Que tese é esta que o Brasil usou e usa
e que, acima do espiritismo científico, que começou a ser feito na França, rendeu mais frutos. Sabe o que diz Paulo, no capítulo 13 desta carta aos Coríntios? Vocês sabem. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa, um sino que badala. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, eu conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse, se eu não tiver amor, não sou ninguém. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, de que isso me aproveitaria? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade das coisas, não se ensoberbece, não dá orgulho, o amor não, faz quietinho. O amor que a mão direita faz, a esquerda não sabe. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Quem tem amor não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê. Quem tem amor, tudo espera, tudo suporta. Essa é a essência que foi encontrada no Brasil. De toda e qualquer forma, encarando friamente a obra levada a término em tão pouco tempo, não tem mente sincera que não reconheça a importância na máquina que ficou montada, a fim de que sejam espalhados pelo mundo os frutos da celeste semeadura ou ressemeadura. Fica bem esclarecido, pois, que a função do espiritismo fundamental, e agora o divinismo, é restabelecer aquelas práticas citadas nos documentos, Livro dos Atos e essa epístola, para que o cristianismo cultivado pelos homens, o cristianismo, como Jesus cultivou, com as bases do espiritismo. Isto sim, sem clero no meio, sem interesses, sem nenhum formalismo ritual. Não, é na rua, precisou, te dou um passe aqui mesmo. Sem fantasia nenhuma supersticiosa de jeito nenhum. Então, que a lei intrínseca a tudo isto, dentro, na essência, seja vivida no trato social, não estudada e pronto. E que a revelação, os dons sejam cultivados naqueles moldes, para que toda a humanidade possa crescer, aumentar no conhecimento das bases da verdade, essas verdades que somadas constituem a verdade com V maiúsculo. E bem sabido é que os rasteirismos de sectarismo, de escolinha, de divisionismo, vão fazer tudo para impedir os avanços desta obra restauradora e consoladora do passado que Jesus entregou. Mas ninguém pretenda que o Cristo vai deixar de ser vitorioso. Ah, não. Não ache, jamais, que ele vai ser um perdedor. Basta, portanto, aos verdadeiros servos que sigam a trilha que ele palmilhou. Deixou a nós. Dá para entender? Por isso estamos no Brasil.